Olá, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Cal e eu tô aqui hoje pra gente conversar sobre o livro A Garota no Gelo, do autor Robert Brynza, publicado pela Gutenberg. Primeiramente, eu gostaria de dizer que ele é o primeiro livro de uma série com a detetive Erica Foster e eu li este livro no Kindle em e-book. Mas antes de irmos direto à história, eu quero pedir para que vocês se inscrevam no canal, caso não seja inscrito, e também, caso venha gostar do vídeo, não esqueça do like. Além disso, ali na descrição, caso você se interesse pela história do livro e queira adquiri-lo, tá o link do canal na Amazon. Utilizando este link, vocês compram o livro sem gastar nada a mais por isso e acabam ajudando o canal também a se manter. E se você quiser incentivar um amigo a ler este livro, compartilhe este vídeo com ele também. Logo depois, às 9 da manhã, o corpo de uma jovem foi encontrado congelado num museu em Londres. Posteriormente, se descobriu que se tratava do corpo de Andrea Douglas Brown, de 23 anos, que já estava desaparecida há 4 dias. E aí vamos para a Erika. A Erika ela chegou transferida na delegacia, gerenciada pelo Marsh, que é um antigo conhecido dela e de seu marido. Esse, por sinal, já falecido. Érica não é bem recebida, ou melhor, não é muito bem recebida pelos colegas novos de trabalho e é colocada no cargo para chefiar a investigação em torno da morte da Andrea. A jovem é filha de um arrogante e importante lorde, de uma mãe xenofóbica e tem 2 irmãos que são bem diferentes um do outro. Um dos colegas da Érica, que estava chefiando a investigação, ficou putíssima porque ela foi colocada no lugar dele e ele tratou ela, ou melhor, pelas costas dela, falou palavras nada gentis. Já em sua primeira entrevista, ou melhor, quando ela vai conversar com a família da Andrea, ela já leva um belo de um esporro, e eu admito que eu entendo que ela é bastante explosiva, mas eu acho que o esporro foi totalmente infundado, porque ela leva um monte de patada e aí ela só responde com autoridade, mas ainda assim acham que ela tá passando dos limites. Sabemos muito bem que tem muito mais a ver com quem é o pai da Andrea do que efetivamente sobre as atitudes da Erika. E aí, claramente, ele se sente ofendido e tenta fazer com que o Sparks, né, o putíssimo ali há pouco que eu citei, volte a chefiar o caso, né? E já começamos aqui neste livro o meu ranço do Sparks, que ele continua por um bom tempo, mas temos mais do que conversar sobre ele nos próximos livros. Pois é, eu já li mais livros dessa série, eu simplesmente não consegui parar. Andrea, que é a vítima, né? Ela teve uma vida bastante agitada, cheia de rolês, crushes, mas recentemente ela tinha ficado noiva de um grande publicitário. E aí transcorre a investigação com os passos básicos, tentando descobrir quais foram as últimas pessoas que viram ela viva, como ela foi parar naquele lugar, onde ela foi especificamente antes, descobrir algumas coisas sobre as redes sociais, sobre a família, sobre o passado dela. Admito que em alguns pontos eu também me identifiquei com a Erika e ela foi muito eu no rolê quando ela talvez não de maneira integral assim, mas eu me identifiquei de alguma maneira com a seguinte frase que ela cita no livro. Com estupradores e assassinos ela sabia lidar, mas as crianças ela achava um pouco intimidadoras. E aí tá, né? A minha relação com crianças também não é muito fácil, Érica, te entendo. E claramente, para ficar ainda mais animada essa história, mais mortes surgem que podem ter ou não conexões com o caso. E falando em caso, por sinal, ele fica muito mais complicado, muito mais complexo e ele acaba se abrindo bastante, até adicionando um escopo à história. Adicionando assim, talvez, crimes entrelaçados, situações muito mais drásticas, até cenas bem visuais na nossa imaginação, que são até tristes de imaginar, por sinal. E claramente não vai ser nada fácil para Erika, porque Erika é uma guerreira. E aí aparece o Sparks e o Marsh para agitar a vida dela. Admito que o Sparks pode ser o pior, mas o Marsh tem muitas atitudes egoístas, totalmente de interesse dele e muito ambiciosas.
outros personagens que eu gostaria de citar, mas nesse caso é porque eu gostei muito deles, que é a Moss, o Patterson e o Isaac. Cada um da sua maneira auxilia muito na construção da narrativa e também como um braço direito da Erika. E admito que vou usar para a vida inteira uma expressão fabulosa que o autor usa no livro, que é desce da cruz, tem gente precisando da madeira. Mas, obviamente, essa história não é só de coisas tristes, de notícias tristes. Temos aqui também uma relação muito bonita com o sogro da Erika. As circunstâncias por trás da morte do Mark foram bastante complicadas, mas é muito lindo ver como o sogro dela trata ela com cuidado e com carinho. Sobre este livro ainda, para mim foi o primeiro livro do gênero que conseguiu trazer representatividade sem debochar, sem fazer piadinhas o tempo inteiro. Tem uma piadinha específica ali, mas é de uma pessoa que não dá para se levar em consideração. Então, eu gostei muito como ele trouxe. Eu acho que a Moss, ela representa muito bem, de maneira muito positiva, esta intenção do autor, que provavelmente foi uma intenção do autor. E foi o primeiro livro deste gênero que eu li, ou que eu me recordo de ter lido, pelo menos, que conseguiu colocar muito bem a representatividade sem ficar forçado, se adequando perfeitamente à história também e respeitando a questão, o que é muito importante e que, lamentavelmente, não tem em muitos livros do gênero. Mas, obviamente, se você conhece mais livros que conseguem inserir a representatividade de uma maneira bastante satisfatória, deixa ali nos comentários que eu vou adorar saber e procurar ler. Sobre o final, eu gostei que a resolução do caso seguiu caminhos bastante interessantes, porém, um dos motivos para eu ter diminuído a minha nota em relação ao livro foi porque eu achei que a pessoa que efetivamente cometeu a situação, achei bem medíocre. Mas com certeza o desenvolvimento do livro e também a energia nos acontecimentos foram muito bem feitos. Já li o segundo livro e por mais que ele repita algumas questões, né, acho que dá para entender que o autor já tem uma fórmula, dá para se dizer, mas eu gostaria de trazer para vocês sobre esse aspecto talvez mais nos próximos livros, nos próximos vídeos dos livros, no caso, porque tem muitos aspectos semelhantes no segundo, no terceiro a gente já não percebe tanto essa questão, mas ainda assim, mesmo tendo esses aspectos que, como eu falei, já parecem ser a fórmula do autor, o segundo livro me cativou extremamente, enfim, eu tô muito animada para vir conversar sobre ele também com vocês. E essa série, se eu não me engano, são 6 livros, vai ser lançado agora em setembro o último livro dessa série, que, né, no caso é o 6º. Eu já estou no 4º livro, pois é, fiquei viciada, comecei a ler um atrás do outro. Amo Erika, tamo junto, Erika é nóis. E com certeza vou terminar logo a série inteira, porque é difícil largar, gente. Honestamente, pode ter seus pontos que não me agradaram 100%, mas é difícil largar. E quem acompanha o canal há mais tempo sabe o quanto eu gosto de personagens, né? Amo personagens. Pra mim, se não tem bons personagens numa história, não adianta a história ser extremamente fascinante se os personagens não são bem construídos. Então, a gente sabe muito bem que aqui o Robert criou muito bem a Erika, principalmente a Erika, e a Moss e o Patterson, o Isaac, o segundo também sensacional, traz personagens interessantíssimos que dá ranço, que dá ódio, e outros que você se padece também ao mesmo tempo que você não compreende as ações. Ai, já tô trazendo coisa do segundo livro aqui, mas a gente pode conversar sobre ele logo. Me deixem ali nos comentários se vocês querem que eu traga em breve o vídeo sobre o segundo livro. E se você gostou deste vídeo aqui, não esqueça de deixar um like também, de se inscrever no canal, de compartilhar. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Um grande beijo, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!